Bom dia, meninos e meninas, bem-vindos mais uma vez à Língua em Foco e hoje nós estudaremos o que é texto. A gente precisa saber que o texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Eu sempre digo que texto é como se fosse um tecido, em que, para formar aquele conjunto, aquela peça, é preciso que várias linhas se cruzem, né? Então, o texto é isso, né? É um cruzar de palavras, de frases que se juntam naquele momento por um objetivo, né? Para uma intenção, de forma coerente, de forma clara, objetiva. Equivale a todo o processo discursivo que se materializa por meio de mensagens verbais, que nós já vimos, né? A mensagem verbal ou não verbal, ou até mesmo as ambas ao mesmo tempo, tanto verbal ou não verbal. É uma unidade linguística e semântica. Mas vamos lá, o que seria esse linguística e semântica, né? A linguística significa que ela traz uma linguagem, né? E nós já vimos que o que é linguagem, né? Linguagem é qualquer forma de se comunicar. Então, o texto, ele é uma unidade linguística porque ele traz uma informação, ele quer se comunicar, né? Ele quer trazer algo para alguém. E ele também é uma unidade semântica porque o texto ele precisa ter sentido, ele precisa ter conteúdo, certo? Então, para ser texto, precisa ter sentido e precisa ter conteúdo. Esse texto, né, que a gente produz, né, o sentido de um texto não reside apenas nas estruturas sintáticas, se é sujeito, predicado, né, e palavras que o compõem. Né? É preciso que se considere também sob que circunstâncias, né, esse texto foi produzido. É o que a gente chama de contexto, né? O contexto ele pode ser explícito, né? Quando é expresso por palavras, o texto em que se encontra a frase ou a frase em que se encontra a palavra, então o contexto ele pode ser explícito ou ele pode ser implícito, né? Que quando está embutido na situação em que o texto é produzido, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um diálogo, né? Imagine esta cena, né? Um rapaz não está se sentindo bem e encontra um desconhecido no elevador. Aí este lhe diz: Tudo bem? E o rapaz responde: Tudo. Veja que ao responder tudo, o rapaz ele não foi sincero, né? Afinal, ele não está bem, mas por que ele deu essa resposta? Né? Então, muito provavelmente por convenção social. Quando alguém com quem não temos intimidade nos pergunta se está tudo bem, não está exatamente interessado em saber se estamos bem, está apenas sendo educado, seguindo uma convenção social. E nós, educadamente, respondemos tudo, pois seria inconveniente e desagradável explicar a um desconhecido que dormimos mal, que estamos com dor de cabeça e temos uma prova dificílima naquele dia e não estudei direito, ok? Então, isso é que a gente pode chamar, que a gente chama de contexto, né? Então, por trás daquele texto sempre tem um contexto, sempre tem uma situação para aquele texto ser escrito. E aí, a gente está falando de texto, mas o texto ele também se subdivide. Existem o que a gente chama de tipologia textual, né? Todo texto ele tem uma função social. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo texto ele tem uma intenção. Cada tipo de texto tem uma intenção a transmitir
É isso que a gente chama de função social, né? Então, afinal, é impossível nos comunicarmos se não for por um texto, né? Para fins de estudos, os textos podem ser agrupados em gênero de acordo com sua função, né? E estrutura composicional. E quais são esses tipos de textos, né? Os textos, eles podem ser descritivos, narrativos, argumentativos, dialogal, expositivo e instrucional. O descritivo é aquele que retrata um ser, né? Um objeto, espaço, uma cena, aquele que descreve, traz as características físicas ou psicológicas, né? De um personagem, por exemplo. Então, quais são os tipos de textos que traz a descrição? Anúncios classificados, retratos falados, apresentação de perfis pessoais, são tipos de textos que têm como característica descritiva. O narrativo é responsável pelo dinamismo de uma história, pois se centra nas ações dos personagens e na progressão temporal, né? Então, onde é que a gente vê esse tipo de texto? Nos textos literários, nos depoimentos, relatos, né, romances. O texto argumentativo procura convencer, persuadir alguém a aderir a uma ideia. Então, quais são os tipos de texto que têm essa função? Textos de opinião, publicitários, discursos religiosos, jurídicos também. São tipos de textos que têm a função, que têm como característica ser argumentativo. Dialogal, ou também as pessoas conhecem como conversacional. É o discurso produzido por interlocutores em uma situação de comunicação direta. Né? Então, em que momento, quais são os tipos de textos que eu tenho essa comunicação direta? Telefonemas, entrevistas, história em quadrinhos, né? São alguns dos tipos de textos que eu tenho ali as características dialogal. Já o expositivo é aquele que procura difundir uma informação ou um conhecimento, certo? Então, textos acadêmicos, reportagens, enciclopédias, gramáticas, livros didáticos, são exemplos de textos que têm por função trazer informação, né? E o instrucional, para terminar, é aquele que, como o próprio nome diz, ele instrui e orienta passo a passo a realização de um procedimento ou determinada regra que deve ser seguida para modificar um comportamento. Então, ele é presente. Aonde é que ele está presente? Nos manuais de instrução, nas receitas culinárias, nos exercícios físicos. São alguns dos tipos de textos que têm ali a função instrucional. Qualquer dúvida, vocês me procurem, certo? Então, vamos lá. Vamos realizar esses 2 exercícios a seguir. O texto, ao lado, nós temos um saco de açúcar que tem o formato de uma barriga, né? E aí ele traz assim, o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, tanto verbal quanto não verbal, como vista a, né? Então, qual é a estratégia que o autor utilizou, né, para fazer esse texto, né? Aí ao lado aqui, do lado do texto, tem assim: mude sua embalagem, de uma embalagem barriguda para uma embalagem que tá bem pequenininho, uma embalagem bem fininha. Então, qual é a intenção dele com isso? Ridicularizar a forma física, né, do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudança estética? Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura? Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução de consumo?
Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Relacionar a imagem do saco de açúcar com o corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a práticas esportivas. E aí? Qual a intenção desse texto? O que o autor quer transmitir com esse texto, né? Que tipo? Ele é um tipo de texto o quê? Qual tipo de texto, né? O que ele quer transmitir? É uma propaganda, certo? É um texto que quer te convencer, quer te persuadir. Então vamos lá, vamos à resposta. A resposta correta dessa questão, que foi uma questão do Enem de 2011, traz aí, eu quase já dei a resposta anteriormente, né? De associar o vocábulo açúcar, né? A imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição, né? Do saco maior pelo saco menor, pelo adoçante. Vamos à próxima questão. Outra questão também do Enem em 2011, que diz assim, traz os pés, né, como se fosse de um cadáver, e noites do terror e quem é morto sempre aparece. Bem, o anúncio publicitário está intimamente ligado ao cenário de consumo, quando uma função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites de Terror, de um parque de diversão. O entendimento da propaganda requer do leitor o quê? O que é que o leitor ele precisa ter por trás? Qual é o contexto? Olha como é importante a gente saber o que é texto e contexto, né? Já sabemos também que é uma propaganda, que é um texto que tem a função de convencer, de chamar a atenção do leitor. Então, vamos lá. A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio, a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror, a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular, a percepção do sentido literal da expressão noites do terror equivale à expressão noites de terror? E aí? Qual deve ser a resposta? A letra D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular. O dito popular, quem é vivo sempre aparece. E aí ele fez, né? Reinventou o dito popular e disse quem é morto sempre aparece para poder chamar a atenção do leitor. Estarei à sua disposição para qualquer dúvida. Um forte abraço.